Nos séculos XVI e XVII, essa ideia de Estado republicano, ou mesmo democrático, era uma ideia ainda presa a uma possível praxis política. Porque o que ocorria era a vigência de um capitalismo colonialista, no qual se procedia à exploração e à espoliação das colônias, de tal sorte que a ideia de um direito como estrutura coletiva e de potência social era pouco sentida. O direito precisa ser sentido, descoberto, conhecido. E isso se efetivou no século XVIII com a independência das colônias. Isso, evidentemente, fez fortalecer a estruturação do Estado moderno, a ideia de república, a ideia de democracia, não como forma de ampliar a possibilidade de acesso dos libertos, dos antigos colonizados, ao universo do direito. Muito pelo contrário. Quando o Estado moderno é criado, foi justamente para servir de impeditivo à crescente descoberta de uma vida jurídica. Quando o Estado moderno se assenta e se institucionaliza, ele corta a ideia ainda jovem do direito como potência coletiva e toma para si a sua base existencial. Ele se proclama o Estado moderno como fonte material e formal do direito. Isso foi um golpe de tecnologia, de opressão absurdamente sofisticado. São exatamente os criadores do Estado os mesmos que outrora estabeleciam formas de opressão via colonização. Os mesmos senhores feudais, os mesmos latifundiários, são aqueles que agora tomam conta do Estado, sejam eles distribuídos em todas as pseudofunções, seja legislativa, executiva ou judiciária. Não pensemos que o Estado é o amigo da classe baixa e que surgiu para dar a ela a mão necessária para a sua libertação. Isso é uma falácia. E a história, os fatos estão aí para demonstrar isso. O Estado, ele é um protetor, ele é um conservador de um status quo da classe dominante. E exatamente ele faz tudo para protegê-la. O Estado é um inimigo da classe baixa. E, evidentemente, da mesma forma que ele vai fazer tudo para manter a classe alta, ele só vai conseguir isto expoliando a classe baixa. Por conta disso, um dos seus mecanismos mais legitimados é o direito penal. O direito penal é o grande agente punitivo do Estado moderno e, evidentemente, tem suas vistas voltadas para a classe baixa. E a classe baixa está tão intimamente ligada a essa ideia que o admite sem maiores problemas. A classe baixa exige que estupradores, que homicidas, que ladrões sejam presos, mas jamais pergunta por que os corruptos,
políticos estelionatários, legisladores canalhas, juízes que se formam em gangues e fiscais da lei que atuam como caçadores de adversários políticos. Por que essas pessoas não são punidas? Essa é uma questão que deve ser trazida à tona e que deve ser debatida em salas de aula, nos cursos de direito. Demonstrar exatamente para que serve o Estado, a que ele veio. Deixemos de lado os manuais, em sua maioria, quase sempre escritos por juízes e promotores, que evidentemente faz o seu papel, o seu libelo para a defesa do Estado. Mas na realidade o que é o Estado, senão o inimigo da classe baixa? Que se conteste essa premissa historicamente. Quando o Estado historicamente interviu de forma efetiva a favor das classes baixas, senão para persegui-la, oprimi-la ou quase sempre também exterminá-la. Isso é o que tem que ser debatido. E para que serve esse tipo de direito penal, que não é um direito na sua essência, porque o direito é uma conquista democrática, não é algo que se produz dentro de um local onde que se reúne algumas centenas de pessoas, quase sempre mal intencionadas. Não. Isso tem que ser debatido em todos os cursos de direito. Para que serve o Estado? O que ele vem sendo, para que ele vem sendo utilizado ao longo da história. E a própria lei que ele produz. É por isso que o direito natural, com suas estruturas garantísticas, democráticas, igualitárias, fraternas, jamais terão vazão no Estado moderno. O Estado moderno é uma obra do capitalismo e, como tal, ele age com toda a sua eficácia. Não é por outro motivo que o Brasil tem seguramente a maior taxa de desigualdade do mundo. Não há como compará-lo com países de África. Há que se dizer que o Brasil é efetivamente um país de alta desigualdade social, a maior do mundo, extremamente violento, extremamente desigual, extremamente aprisionador. Ou seja, é para isso que o Estado foi feito e ele vem exercendo a sua função. Estudemos, pois, como funciona esse mecanismo, como agir em torno dele. Talvez aí encontremos uma resposta, mas estudar o Estado como sendo o protetor do cidadão e o protetor das garantias, isso aí seguramente vai nos levar a nada, ou talvez a um retrocesso, ao buraco civilizatório no qual nos encontramos.